pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje eu tenho um relato espetacular. Gente, eu quero avisar para vocês que esse relato é de Deus. Por quê? Eu creio que quando ela passou para mim a informação, né, o testemunho dela, o relato dela, ela deve ter feito por áudio. E aí o Google, sei lá o que é, vai escrevendo e vem um monte de erro de português, gente. E normalmente eu não tenho tempo de ler tudo. Eu leio o comecinho até a metade e aí eu já vejo, ok, vou lá, vou gravar. E foi o que eu fiz. Só que aí eu comecei a gravar e eu não consegui acompanhar, porque são muitos, eu não digo nem erros, mas assim, não tem vírgula, as palavras vêm escrito errado, então eu fico tentando adivinhar. E eu fiquei tão frustrada que eu falei, não vou gravar esse vídeo não, não vou gravar esse relato não. Por que eu tô falando isso aqui, gente? Porque vocês que estão enviando o relato, toma cuidado, esse cuidado especial. Dá uma lida antes, por favor, vê se tem alguma correção para eu vir aqui só ler, para ficar algo bem claro, né? E gostoso para as pessoas poderem entender, ok? Aí, mas quando é de Deus, né, gente? Eu pus de lado, eu falei, não vou gravar não, não dava. Eu não tava conseguindo ler, tava ficando horrível o vídeo de tantos cortes, porque eu tava tentando adivinhar o que tava escrito. Tá, passou uns minutos, passou, meia hora. Daqui a pouco é como Deus falando, pega lá aquele relato de novo. Aí eu pego e começo a reler. Eu falei, gente, é bom esse relato, eu não tenho como não gravar. Aí eu fui e falei, eu vou sentar, eu vou tirar esse tempo, eu vou ler tudinho. Eu peguei uma caneta e eu fui arrumando tudo, gente. Sem brincadeira, não tem uma página que não tenha algo que eu consertei, né? Pra eu poder estar aqui agora gravando pra vocês. Então, de coração, você que quer enviar o seu relato para ajudar outras pessoas, corrige primeiro, por favor, tá bom? Senão vai levar muito mais tempo, né, para poder vir ao canal. Vamos lá, o que interessa, gente. Esse relato é muito bom e vocês vão entender já já o porquê que eu tô falando isso. Ela diz assim, oi Cris, me chamo Gleice, tenho 37 anos, vivo como uma pessoa narcisista. Ela ainda está no relacionamento, olha, eu vivo com uma pessoa narcisista. Vim descobrir isso agora assistindo seus vídeos. Uau, glória a Deus! Fui pesquisar e tomei um susto, porque tudo que vivi até hoje, eu encontrei as respostas. Ai, é libertador, né, gente? Uma mistura de sentimentos, mas é libertador. Por quê? Porque a gente entende que todo aquele sentimento de culpa, todo aquele peso que a gente achava que o problema era a gente entende que não. Não, o problema não estava em mim, não. Eu não sou perfeita. Mas quando você está lidando com um transtornado, uma transtornada, é outra história. Libertador quando Deus revela, né? Sai um peso gigante das nossas costas. Ela diz, eu já sofri muito, Cris, já vivi com 2 pessoas assim e agora estou no terceiro. Bom, tudo começou na minha infância, eu nunca tive amor de mãe e nem de pai. Meu pai bebia muito e minha mãe sofreu muito na mão dele. Por isso ela resolveu fugir quando eu e meus 2 irmãos eram pequenos. Fugiu para outro estado e com outro homem que vivia lá em casa. Eu tinha 7 anos, meu outro irmão 8 e o mais novo 6. Foi aí que comecei a ser abusada por ele, meu padrasto. Gente, olha a história de vida dela. Ai, Senhor, ele odiava meus irmãos. Minha mãe trabalhava para arranjar comida para nos dar e teve que trabalhar nas casas dos outros e nós ficávamos com ele. Nunca contei nada para ela, tinha medo, pois morávamos distante da família. Não tínhamos ninguém por perto. E foi um grande sofrimento, minha mãe sempre sofrendo. Então viemos embora. Depois de um tempo de volta, minhas tias começaram a suspeitar que meu padrasto me abusava, mas graças a Deus ele nunca tentou mexer comigo. Me abusava de outro jeito. Pegava nas minhas partes e depois mandava eu pegar nas dele. Era um pesadelo. Tinha medo dele, ele batia nos meus irmãos, mas quando minha mãe estava em casa, ele era um santo. Nos tratava muito bem. A máscara, né? Bom, mas como eu disse, minhas tias começaram a estranhar nossos comportamentos, pois éramos muito assustados. Aí um dia, minha tia veio me buscar para ir para a casa dela e lá começou a me perguntar sobre como era a convivência com ele. Não tive medo e contei tudo. Aí ela falou para minha mãe e assim mandou ele ir embora, senão iria denunciá-lo. E ele foi embora, mas ainda se encontrava com a minha mãe escondido.
Minha mãe era muito manipulada por ele. Hoje vejo que ela também é uma pessoa dependente de amor, pois meu pai sempre maltratava ela. Olha a história de codependência, né, no caso da sua mãe e agora se repetindo na sua vida, né? Continuando, ela diz: bom, mas graças a Deus ele não voltou para casa, pois a família da minha mãe não permitiu. Bom, um dia minha mãe resolveu se libertar e terminou com ele. E ela diz: amém, amém mesmo. Aí, sempre muito namoradeira e atrás de um amor, e eu vendo tudo isso fui crescendo com um pouco de raiva da minha mãe, porque nunca se dava valor. Todo homem ela fazia sexo e eu tinha muita tristeza no meu coração. Bom, fomos crescendo, quando eu fiz 11 anos ela arranjou meu segundo padrasto. E ela diz: gostei dele, era muito legal. Foi só assim que ela se aquietou um pouco. E depois nos mudamos de bairro. E foi aí que conheci meu primeiro marido. E ela fala: que triste. Eu tinha 12 anos e comecei a fazer cartinha para ele. Logo na segunda carta marcamos um encontro e já comecei a namorar com ele. Meu primeiro namorado. Eu era muito apaixonada por ele. Ele tinha 15 anos na época. Uau, ela tinha 12 e ele 15. E ela fala: tudo maravilhoso. Ele queria muito tirar minha virgindade, mas eu tinha medo. Mas sempre que minha mãe ia trabalhar, ele pulava o muro de casa e sempre tentava. Um belo dia deu certo. Como ficava sozinha em casa e meus irmãos na escola, à tarde ele foi e deu certo. Foi o fim, com menos de um mês, que me entreguei. Uau, tudo foi um fracasso e ele me deixou. Terminou o namoro comigo do nada. Isso se repete, né, gente? Olha só, foi lá, convenceu a tirar a virgindade dela, conseguiu e agora larga ela, né? Pra ela ficar mesmo se sentindo um lixo e ter a decepção. E ela diz: eu nunca entendi, fiquei mal. Foi aí que começou tudo. Eu corria atrás dele 24 horas por dia. Não pensava em nada, só nele. E ele me desprezava. É desse jeito, porque agora você já estava no vínculo traumático, já estava na abstinência, né? Sentindo falta da droga, que era esse narcisista. Bom, e nisso passaram-se 3 anos com ele. Ele me usava quando queria e eu aceitava. Minha mãe vendeu a casa e comprou outra em outro bairro que moro até hoje. Mas eu vivia lá nas casas dos outros, sendo final de semana atrás dele, e um dia minha mãe descobriu tudo que ele já tinha mexido comigo. Aí eu disse sim, e ela mandou eu ir morar com ele e disse para ele me assumir. Então ele já com 18 anos me assumiu e fomos morar juntos. E ela diz: outro pesadelo, e eu achando que era um sonho. KKKKK. Bom, ele não saía comigo para canto nenhum, vivia dentro de casa e eu tinha apenas 15 anos e já era uma prisioneira. Daí ela conta que ele trabalhava à noite e ela tinha primos e uma prima que era vizinho dela. Aí eu conversava quando ele não estava em casa. Bom, até aí vivi isso um bom tempo, mas depois cansei, traí ele com o primo dele. Veja bem, ela com um relacionamento desse, ele não ia pra canto nenhum com ela, 15 anos ela tinha, gente, já se sentia prisioneira. Daí ainda bem que tinha os vizinhos lá que ela ficava conversando ainda quando ele estava trabalhando, porque se ele estivesse em casa já não ia deixar, né? E ela diz que viveu isso até que ela cansou e traiu ele com o primo dele. Aí ele descobriu, me humilhou, disse que já me entregaria para minha mãe de volta, depois me perdoou e logo engravidei da minha filha mais velha. Ele às vezes dizia que não era dele, mas eu tinha certeza que era. E ela diz que passaram-se 2 anos e ele não gostava de nada. Ele bebia e ela disse que ele saía do trabalho e dentro de casa ela era submissa a ele. E ele sempre era um homem muito bom para todos. E ela dizia: eu sempre fui a culpada de tudo. Assim eles fazem, né? E ela diz que ele arranjou uma amante no trabalho dele e me disse: eu, como já tinha traído ele, tinha que aceitar tudo calada. As folgas dele ele saía com ela e eu em casa com a minha filha. E na minha cabeça eu tinha errado, então eu tinha que aceitar. Passei um bom tempo aceitando. Uau! Até que comecei a beber com os meus primos vizinhos e me tornei uma mulher ruim. Fui deixando de gostar dele, fui traindo ele também e virou uma bagunça. Aí ela diz: pra ele não, mas pra mim sim, né? Porque fui vista como uma mulher depravada.
Eu já não queria viver uma vida de dona de casa, então ele era o santo para a família e para os vizinhos, porque só fazia quando ele ia trabalhar e eu ia beber e curtir. E ele trabalhava à noite com a amante no mesmo lugar. Olha que interessante isso aqui, gente. Ela ficou como a ruim da história, né? Porque agora ela que saía para beber e traía ele, enquanto ele estava trabalhando, né? E ela se sentindo culpada, né? Olha, ele me traiu, quer dizer, eu traí ele, então agora ele também pode me trair, eu não posso falar nada, né? Eu não tenho moral para isso. Um erro não justifica o outro, né? E ela diz que ele só chegava de manhã e até antes dele chegar, 3 horas antes, ela já parava de beber e curtir. E ela diz, bom, até que fiz 18 anos, arranjei um trabalho, deixei minha filha com a sogra e ele tomou meu primeiro salário. Dizia que eu não sabia administrar. KKKKK. Como ele era o homem da casa e não deixava faltar nada, eu dei o meu salário. Mas o tempo passou e comecei a fazer amizade no trabalho e a chegar tarde. E a mãe dele reclamava e eu não ligava. E ela dá risada. Ela diz, pois já não tinha vontade de viver com ele, queria ser livre. Aí nos separamos e eu não quis mais. Fui embora para minha mãe e ele começou a correr atrás de mim. E eu não sentia mais nada por ele, mas por ele ser pai da minha filha, eu ainda ficava com ele. Ele às vezes dormia na casa da minha mãe. Olha isso. E aí ela diz, mas um dia conheci uma outra pessoa, e ela diz, segundo marido. E me apaixonei de novo, estava com 22 anos. Então dispensei ele de vez, o pai da minha filha mais velha. E conheci o Mané. Eu coloquei o nome de Mané, tá? O segundo marido vai ser o Mané. Ela pôs outro nome, mas eu vou chamar ele de Mané. E ela diz, o carniça, um homem que era um amor, mas depois foi um inferno, pior do que o outro. O ex não aceitava, mesmo com a amante queria voltar para mim. Ah, o outro, que eu não dei nome para ele, tá? É o invisível, é o falecido. Agora que você cansou, né? Aí ele te quer e não aceita que você tá com outro. É porque é posse, né? Agora você tá com Mané e ele se lascou. Você vê como é que é quando tem a codependência, né, gente? A pessoa ainda não passou pelo processo de cura, aí vai passando de um para outro e normalmente vem outros piores, tá? Até se chegar no limite e pedir socorro para Deus. Aí é quando Deus vem e te ajuda. Ok, até lá Deus vai deixando a gente fazer nossas escolhas, né? Ele permite, mas não é o que ele gostaria que a gente escolhesse, não. Enfim, falhamos muitas vezes por falta de conhecimento, né, da palavra de Deus. Mas tudo tem um propósito maior. E ela diz que ele não aceitava e fez um inferno, ainda foi pior do que o ex. Ele não aceitava, mesmo estando já com uma amante, ele ainda queria voltar para mim. Ele queria criar a nossa filha, foi uma perseguição, mas nada adiantava, eu já não gostava mais dele. Minha paixão foi o Mané. Só tinha olhos para ele. Bom, levei o Mané logo para casa, mas ele começou a ter ciúmes de tudo e me prender. No trabalho tirou meus amigos. Meu Deus, foi um inferno e eu louca por ele. Olha isso. Sofri muito, Cris. Minha filha tinha 3 anos e o pai dela resolveu criá-la porque eu vivia trabalhando sem tempo e na farra. Ok, vim me aquietar quando conheci o Mané. Aí pronto, passei a viver prisioneira dele também. No começo era tudo lindo, porque ele gostava de forró romântico e eu também, bebia comigo, nós íamos pra praia, tudo lindo do jeito que eu queria. Mas, infelizmente, depois de 1 ano e 6 meses, veio o sofrimento. Ele começou a me bater por tudo, era ignorante e miserável e eu tinha meu dinheiro, graças a Deus sempre me virei para ter minhas coisas, mas ele, muito ruim, era maligno, trabalhava com ele e ele comia na mãe dele. E eu comprava quentinha, não tinha coragem de trazer para mim, mas eu era louca por ele. Ele também teve uma infância muito difícil, a mãe dele era ruim, não gostava de mim porque o povo falava, né? Falava que eu era rapariga. E ela continua dizendo, porque traí o pai da minha primeira filha, né? O ex dela. Então por isso sempre fui ruim, né? Afinal, nunca eles são ruins. Não tem que se comparar com quem é ruim, tá? Não justifica o seu erro pelo do outro. Tudo bem que Deus perdoa, a gente muda o comportamento, mas nenhum dos dois estava certo. Ainda bem que o transtornado era ele e não você. E ela diz, mas tudo bem, sofri muito na mão dele, me agredia muito.
Nós passamos a viver um inferno, separava, voltava, até que engravidei da minha segunda filha. Ele ficou feliz, mas nada de mudança, sempre miserável e ignorante. Mas até aí nunca tinha me traído, ela declara. E assim que minha filha veio a nascer, depois disso, esse homem ficou pior e arranjou outra mulher. E ela disse que ela já não trabalhava mais com ele nessa época. Resumindo tudo, ele arranjou outra pessoa e eu, louca por ele, passei a perdoar. E ele voltava e eu perdoava, e traía e eu perdoava. Sempre ele ficava com ela no final de semana e vinha para casa na segunda-feira. E nisso fui vivendo e aprendi a costurar. Sofri muito e ele não dava nada dentro de casa. Eu me virava em tudo. Já o meu primeiro, no caso o primeiro marido, né? Era responsável em tudo, mas não sou porco para viver de comida, né? O outro dava comida, não deixava faltar, e ela diz que também ela não é porco para viver só de comida. Enfim, sofri muito até que comecei a curtir quando ele ia embora, porque tudo ele pegava as roupas e já ia embora para casa da mãe dele. Mas quando arranjou outra, aí ia para lá, para casa da outra. E assim fomos vivendo, entre brigas, em cima de brigas. Olha isso. Até que eu também fui curtir e vivendo, trabalhando, cuidando da minha filha e fui ficando com outras pessoas para esquecê-lo. E a outra mulher dele engravidou. Ai, 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 sofri muito. Mas fui vivendo na tristeza profunda, mas com força que um dia ia esquecê-lo e me libertar desse amor maligno. Até que fui trabalhar em uma fábrica de costureira e conheci meu terceiro marido. Gente, olha o desespero dessa moça. Como que a codependência faz enquanto a gente não cura tudo em Deus, né? E não coloca Deus acima de tudo, gente. É tanta carência que não consegue ficar sozinha, né? Eu já fui assim, gente, é horrível. É tentando suprir as dores, as carências que a gente nem sabia na época que tinha, né? E ó, é na balada, na bebedeira, e aí troca de um pro outro, mas continua lá, né? Continua lá dentro, né? A dor, a carência. E ela disse, então, conheceu o terceiro marido, que era tudo que sonhei. Ai, ai, ai. Hoje vejo que foi o pior de todos. Conheci ele, minha filha tinha 3 anos e no começo ficamos amigos. Ele sabia que eu podia ficar com qualquer homem, mas amava o Mané. Mesmo assim, ele se aproximava de mim como amigo de trabalho, bebia e eu e a galera do trabalho saíamos todos juntos. E ele muito calado, era diferente de todos e um dia ficamos só. E um dia do nada ele veio e me beijou e depois eu fiz hora com a cara dele. E ela ri. E ela fala, não quis ele, achava ele muito feio, mas o diabo é sujo, né? Então ficamos amigos, a amizade foi ficando mais forte e ficamos no primeiro dia de novo, mas dessa vez ele foi para minha casa, depois tivemos uma noite maravilhosa, um sexo muito gostoso e viciante. Depois do love bombing, como se chama, né? Ele olhou para o lado, viu uma Bíblia que eu tinha e começou a ler. E eu fiquei pensando, será que encontrei o homem dos meus sonhos? Porque sempre eu pedia para Deus um homem de Deus. E que fosse liberto do mal e que pudéssemos viver felizes na igreja. Aí fiquei olhando e pensando, ele achou muito linda a minha Bíblia. Então depois da noite de amor, ele começou a ficar comigo, me dar atenção, um carinho que nunca ninguém me deu. E eu, como já tinha sofrido muito com os outros, não queria nada sério. Só ficava mesmo, pois na minha cabeça eu não esquecia o Mané. Tinha esperança que ele voltasse para mim, mas o Edmilson, vou chamar Edmilson, que agora é o terceiro traste da vida dela, tá? O primeiro eu nem falei nome, o segundo é o Mané e o terceiro eu pus Edmilson, sei lá por que eu pus esse nome, mas eu achei meio parecido com o que ela escreveu aqui. Bom, vamos lá. E ela diz, mais o Edmilson, que é esse meu marido que vivo até hoje, já há 13 anos, já era muito insistente. Eu chorando bêbada por outro no colo dele e ele me consolando. Hoje eu sei porque ele fez tudo aquilo, se mostrou o melhor homem do mundo. Olha isso. Até que resolvi dar uma chance para ele de tanto ele correr atrás de mim. Eles vencem pelo cansaço, né? E as carências, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Fiquei pensando, será que vou perder um homem que pode ser o esposo, o meu esposo de verdade? Afinal, ele me aguenta, tá comigo toda hora. Mas ele deu um sinal vermelho e eu, boba, deixei passar. Na Semana Santa, ele me levou para a família dele, já era a segunda vez que eu ia lá.
Olha isso, gente, escuta aqui essa parte. E ela diz que levou uma amiga para casa da sogra, a irmã dele, né? A irmã dele levou uma amiga para casa da sogra e nós também. Ele já olhou para essa menina com um olho diferente, sedutor, e eu só queria curtir, beber e pronto. Eu era grossa, não mostrava fraqueza, me senti segura, sei lá. E já tinha sofrido tanto que dizia que ninguém ia mais me fazer sofrer. E ela fala, coitada de mim. KKKKK. Olha só, ela viu, a gente percebe, né, gente? A mulher sente quando o homem tá dando em cima de outra. Só que eles fazem de uma forma tão covarde que eles não falam, não fazem nada explícito. Mas a gente sente. E eles sabem disso. E fazem de propósito, para você sentir mesmo nada, né? Para destruir tua autoestima. E ela só queria saber de curtir, de beber. Na verdade, era um mecanismo de defesa dela. Era para ela mesmo fugir do que ela viu que estava acontecendo ali, para não sofrer. Olha isso. E achou que ninguém ia mais fazer ela sofrer. Ela era forte. Disse que se sentia segura assim. Olha isso. E disse que era grossa e não mostrava fraqueza. Interessante isso daqui. E aí ela diz, coitada de mim. Então, à noite, fomos pra festa e lá me senti mal, já tinha bebido demais. Aí queria vir embora e ele me colocou em um mototáxi e deu o endereço da mãe dele e disse, vai na frente que eu já vou, eu já chego lá. Eu, abastada, acreditei. Abastada, não sei se essa palavra tá certa, gente. É meio, talvez, abestalhada, sei lá o que ela quis dizer. Nunca ouvi essa palavra abastada, mas tudo bem. E ela acreditou. Talvez ela falou abobada, não sei, gente. Ok, ele foi ficar com a amiga da irmã dele. Você acredita? Eu acredito. Lá na festa, e eu fui para casa dormir, tava muito bêbada. E no outro dia, a irmã dele calada, todos caladinhos, e eu nem liguei, né? Nem desconfiei de nada. Passando os dias, viemos embora. Aí, com uma semana, ele inventou uma briga e terminou comigo do nada. Jogou a culpa em mim, disse que eu só maltratava ele, disse que tudo ele fazia por mim, que estava cansado, e eu, como era grossa, achei que a culpa era minha mesmo. Às vezes, nós dois íamos à igreja evangélica, ele gostava e eu também. E quando terminamos, eu fiquei me sentindo culpada e resolvi ir para a igreja aceitar Jesus. Yes! Mudar a minha vida de verdade, pois eu fiquei pensando, não tenho sorte no amor. Aí eu disse para ele que eu iria mudar de vida e queria servir a Deus, pois já sofri muito. E ele me respondeu, se for para mim voltar para você, não perca seu tempo, não vou voltar. E eu fiquei triste, mas não disse nada. Fui para a igreja, não dormia mais lá na casa dele, voltei para casa, mas ele queria ser meu amigo e eu, burra, queria também. Apesar de não amá-lo, eu pensava, será que Deus tem um propósito para nós dois? Hoje vejo que não. Ele ficando com a amiga da irmã dele, por isso terminou comigo. A família dele toda sabia, menos eu. E eu estava orando a Deus pelo trabalho de carteira assinada e nós tínhamos saído do trabalho que nós estávamos porque a mulher quebrou. Eu arranjei um trabalho para ele com direito à moradia em um kitnet que ele ia pagar baratinho. Olha isso que ela fala aqui, gente. Só dormia lá nos finais de semana e acho que era isso que ele tinha raiva, por isso que ele me traiu e terminou comigo. Não, não é por isso não. Isso é só desculpa, né? Onde já se viu que ele fica bravo que você só ia fim de semana, então por isso ele arruma outra? Não, gente. Quando você gosta de alguém, você ama alguém, você não tem necessidade de estar com outra pessoa, né? Principalmente quando você tem amor próprio e temor a Deus acima de tudo. A pessoa só trai quando a pessoa não tá bem. A pessoa que trai, ela tem problema. Tanto pode ser um transtornado, como pode ser a pessoa codependente por causa das carências, que foi o seu caso, né? Algumas traem para se vingar. Mas aí, de novo, tem que estar em Deus, senão você se lasca também. Depois disso, eu fiquei na igreja e pensando, será que é um plano de Deus? E aí eu fui fazer o teste no emprego e Deus me deu a bênção. Passei no teste e consegui ficar na empresa que eu tinha tanta vontade de ficar. Daí, eu contando para a prima dele, do emprego, e ela me disse tudo. Ela disse, você sabia que o Edmilson tá namorando a amiga da irmã dele? Por isso terminou com você? E ela com duas caras assim, de desespero. Eu fiquei passada, era uma bandeira vermelha. Eu na mesma hora bloqueei ele do meu WhatsApp.
Tirei o chip, dei o contato zero, porque ele mesmo com ela me ligava dizendo que nós ainda íamos voltar. Olha, ele com ela, ainda com ela, ligava para ela falando que eles iam voltar e ser felizes. Bom, isso foi na quinta-feira, e quando foi no sábado, meu irmão viu ele de mãos dadas com ela. Eu só para ver se era verdade fui atrás dele e vi eles juntos na mesma hora, olhei para a cara dele e saí, não disse nada. Cris, com 2 dias ele veio igual um louco atrás de mim, me pedindo para voltar. Olha, disse que ia para a igreja, que eu era a mulher da vida dele, e como eu estava na igreja, ele pediu para ir comigo para o culto e lá aceitou Jesus. Terminou com ela, me fez acreditar que ele sim era o homem da minha vida, enviado de Deus. Foi muito ligeiro. Nós começamos a buscar a Deus todos os dias. Eu sim aceitei de verdade Jesus. Ele nunca foi de verdade. Exatamente. Aí ele veio morar comigo com 6 meses na igreja, nós casamos e foi tudo ótimo, lindo demais para ser verdade. Com 2 anos começou a se revelar, começou a conversar com meninas no trabalho e ela diz, mas eu nunca acreditava em ninguém. E ela disse que ele era bom para ela na parte financeira, ele me dava o dinheiro todo na minha mão, nunca fez questão. Até hoje ele é assim. Foi nessa parte que ele me segurou, exatamente. Então, um certo dia ele caiu, bebeu com amigos e me traiu, e essa foi a primeira traição depois do casamento. Bom, como eu era uma mulher muito religiosa da igreja, Deus é amor, tinha que lutar pelo meu esposo, isso era coisa do diabo, e assim foi. Perdoei, ele voltou para a igreja e eu ainda dei presente, dei um terno lindo para ele, pois era meu marido. E ela diz, casados para sempre. E vivi isso muitos anos. Com 5 anos de casados, engravidei do meu filho João, e meu sonho era ter um filho homem. Eu tinha pedido para Deus e ele me deu. Foi aí que resolvi trabalhar em casa com ele. Alugamos umas máquinas e Deus já tinha confirmado, então ficamos muito felizes. Eu mais ainda, pois como eu era louca por ele, achei melhor só assim ninguém iria roubar meu marido. E ela dá risada. Olha só, né? Triste ilusão. Olha só, o que eu fico pensando. Por conta de todas essas carências, primeiro relacionamento teve uma filha, depois o segundo relacionamento outra filha e agora mais um filho, um de cada pai, né? Então, você que está aqui assistindo esse vídeo, hoje que você já tem a revelação diferente dela, porque aqui eu não estou para julgar não, né? Foi a história de vida dela, foi assim que Deus permitiu, mas são escolhas que a gente faz, ela não tinha consciência. Mas aí vê, um pai de cada filho, isso não é algo bom para os filhos, de não ter a presença do pai ali, né? Junto. Então, se você tá passando por algo assim, você não sabe, você não tá bem no relacionamento, não tenha filho, sabe? Pede para Deus dar confirmação. Enfim, ela diz, meu Deus, como fui cega. Aí começamos a crescer financeiramente para a honra e glória de Deus, e eu sempre fui muito determinada em tudo. Acho que isso, que ele tinha inveja de mim, Cris. Eu, uma mulher de oração na igreja, quando pregava o fogo descia para a glória de Deus. E isso, ele sempre me maltratando, sendo grosso por tudo. Tudo fazia confusão. E era um homem cheio da palavra, mas infelizmente não vive o que prega. Uau! Ele lutou tanto para acabar comigo que quase conseguiu. Não foi fácil. Eu sempre manipulada por ele, não via que ele me afastou de tudo e todos. O tempo era só para ele, a atenção era toda para ele. Compramos nossas máquinas e eu sei controlar minha vida financeira, por isso ele confia em mim nessa parte. Tudo é para nós. E ele sempre aprontou comigo e eu sabia que ele usava as redes sociais para dar em cima das mulheres. Ele é uma pessoa que jamais eu imaginei. Maligno. É acima de qualquer suspeita. Como fui cega, me traiu com 2 amigas da igreja. Nossa, amiga da onça, só se for, né? E a outra amiga da minha filha. Gente do céu, até com a amiga da filha dela, ele traiu ela. Pra te humilhar mesmo, hein? Em todas as vezes eu perdoei. Como eu amava, sei lá, não queria perder tudo que nós construímos juntos. Tinha medo de perder tudo. Compramos carro, moto. Vamos para onde queremos. Vivo uma vida melhor do que antes. Não sou rica, mas o que tenho me sinto feliz. Mas hoje vejo que tenho tudo isso primeiro por causa de Deus. Ele me deu forças para lutar, porque se fosse por ele, meu marido estava na porcaria, na sarjeta, ela diz. Ele acabou com o meu psicológico, é ignorante comigo, com meus filhos, e minha filha mais velha diz, como você aguenta um homem desse? Ele tem 33 e eu tenho 37, mas é um prostituto.
vive dando em cima das mulheres nas redes sociais, e se eu for dizer alguma coisa, grita comigo. Aguentei tanta coisa. Hoje sei que sou forte, já sofri muito, e toda vez que eu descubro uma traição, ele sempre faz um show, diz que vai se matar. Cris, ele já fez tanta coisa comigo, corda no pescoço, eu vivia tudo calada achando que ele ia mudar. Mas hoje eu agradeço a Deus porque encontrei seu canal e comecei a pesquisar tudo isso que vivi e vivo. E um dia perguntei a Deus o porquê eu não tinha força para sair desse relacionamento que me deixa tão mal. Já pensei na morte. Mas hoje faz um mês que vim a descobrir isso de transtorno e fico calada. Voltei a orar, coisa que eu tinha parado. Tinha parado porque eu não tinha mais forças, Cris. Hoje me vejo pensando tudo isso que já vivi e estou lutando para me libertar. Minha filha já foi assediada por ele, acredita? Ai, gente, é muito nojento, né? Demônios. Tá repreendido em nome de Jesus. Olha aqui. Ele te pega na parte financeira, você tem que se desprender disso, sabe? Eu sei que é difícil, mas é só em Deus que a gente consegue sair disso, gente. É espiritual. Enquanto você fica lá achando que tá bom, porque eu viajo, eu tenho condições financeiras e tal, e ele tá aí te destruindo aos pouquinhos. Mas Deus é mais. Ai, meu Deus, aí já foi assediar a filha dela. Como eu me senti um monstro por mesmo assim aceitar isso. Ela me contou e ele mudou toda a história, confundindo minha mente, dizendo que foi o diabo, se ajoelhou pedindo perdão, chorando, e eu com pena, medo, não sei, dei uma chance, mas isso me rasgou por dentro. Ai, gente, é surreal. É que nem droga, gente, é que nem droga. Tem pessoas que roubam a própria família para conseguir dinheiro para as drogas. Então você viciada nesse ser das trevas, né? Acaba acreditando naquilo que você sabe que é uma mentira, porque você sabe que você vai sofrer de abstinência e é uma coisa meio que insuportável mesmo. Sei que tudo que ele quer é acabar com a minha vida e ainda estou com ele, mas todos os dias eu choro pedindo a Deus para me tirar desse lugar. Na igreja ele é uma pessoa maravilhosa, obreiro, inteligente, mas bruto. Meu pastor também é um narcisista. Hoje, como eu já sei que existem pessoas assim, todos os dias eu procuro estudar cada vez mais pelo assunto, pois vou fazer parte do seu curso. Agora na 3ª turma. Ah, que linda! Glória a Deus! Será um prazer ter você conosco. E ela diz assim, eu creio que tudo que passei e que vou passar, porque não vai ser fácil me livrar dele, afinal ele me usa para ter nome, casamento e principalmente uma vida financeira equilibrada, porque tudo sou eu que resolvo. Juntei dinheiro para construir minha casa, agora está com 1 ano. Mas se for preciso abrir mão, eu abro, porque não aguento mais viver uma vida de aparência. E cada dia me dá mais vontade de ser livre de verdade e ajudar muitas mulheres, porque hoje eu entendi o meu chamado. Glória a Deus por isso. Aqui onde eu moro, todos já sabem quem ele é, porque já me traiu muito. E por isso estamos congregando em outra igreja longe de casa. Ele é um verdadeiro máscara. Hoje eu sei que eu sempre fui boa, só fui vítima de todos, mas tudo Deus tem um propósito. Estou voltando a jejuar e orar para ter força e viver minha vida com Deus e meus filhos, e vivendo o verdadeiro amor por mim. Exatamente. Ok, um dia você foi vítima, mas agora que Deus te libertou, te revelou, é porque Ele tem propósito maior, e graças a Deus você já entendeu isso. Ok? Antes você foi abusada, fizeram mal para você, mas hoje você é adulta. Então agora o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo? Eu vou buscar a Deus, eu vou pôr Deus acima de tudo na minha vida, eu vou obedecer a Deus, eu vou cuidar de mim, eu vou fazer terapia para cuidar do meu psicológico, eu vou para a igreja orar, jejuar, que você já está fazendo para cuidar do espiritual, né? E para cuidar do seu físico, alimentação, não beber, não fumar, nada que vá fazer mal ao seu corpo físico também, porque o nosso corpo é templo de Deus. Então nós temos que estar em equilíbrio nessas 3 áreas. Inclusive nós temos uma aula no curso que fala sobre isso, corpo, alma e espírito. É como uma cadeira. Se um dos pés da cadeira tá solto, não vai ter como você sentar, não vai ter equilíbrio ali. Então, glória a Deus por sua vida. Olha, é uma vida que não foi fácil, né? Você tentou de todas as formas sobreviver a tudo isso que te aconteceu, né? E
Graças a Deus que você conseguiu colocar o teu relato aqui, eu consegui, né, escrever tudo do jeitinho que deu para ficar bem legal para ler, para passar adiante. Eu gostei muito de tudo que você declarou, porque realmente é assim que acontece, né? Então fica aqui essa lição, né, de superação, fica essa lição de tudo que você passou, para que outras pessoas não venham a cair no mesmo erro. E damos glórias a Deus por tudo, né? Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, o que seria de nós? Então vamos seguir firmes e fortes nesse caminho, buscando a Deus, terapia, e então podendo viver a vontade de Deus para nossas vidas, o propósito maior. Porque Deus transforma a maldição em bênção. Então, hoje é o que fazer com o que fizeram com a gente, né? Então, uma vez a pastora Joyce Meyer falou numa pregação que uma moça chegou para falar com ela e falou assim: nossa, eu não aguento mais, porque eu já fui traída, já fui decepcionada, eu já fui vítima de tantas pessoas, já fui roubada e, enfim, é como se eu tivesse um ônibus, carregando um ônibus nas minhas costas. E a pastora olhou para ela e falou assim: eu te entendo, porque eu também já me senti assim, mas hoje eu estou dirigindo esse ônibus. Então é a nossa decisão. O que você vai fazer diante disso, dessa situação e diante do que te fizeram? Perdoar, entregar para Deus, cuidar de você. E aí sim você vai viver uma vida digna de verdade. Porque é nesse processo que você vai estar sendo curada e liberta de tudo que lá no passado, né, foi projetado em você. E aí Deus faz tudo novo na sua vida. E aí você acaba ajudando outras vidas, para honra e glória de Deus. Beijos a todos no coração. Obrigada mais uma vez por o seu relato. E Deus realmente tocou meu coração, porque eu realmente tinha desistido de ler. Eu não ia gravar mais, mas algo me disse: leia. E aqui está. É isso, gente. Até o próximo relato. Se você tem um relato para enviar, envie para o meu e-mail relato.sobrevivente@hotmail.com. Nos vemos em breve. Até lá. Tchau, tchau.